Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciando a nossa quinta semana, desse semestre aí ainda no modelo à distância. E hoje, como está previsto aí no cronograma da disciplina, está previsto para a gente falar sobre os gêneros jornalísticos, né? Então esse também é um tema que vocês veem de certa forma em outras disciplinas, inclusive na disciplina de reportagem, né? Então a gente vai falar, eu vou falar rapidamente sobre os gêneros, né? Quais são os gêneros jornalísticos, e aí eu vou postar para vocês um texto que é um texto com linguagem acadêmica, né? Um texto apresentado no congresso da Intercom, da Camila Escudeiro, que é doutora pela UFRJ, e nesse texto ela analisa textos do jornal Folha de São Paulo, né, a partir da proposta de 5 gêneros que o Marques de Mello faz no livro dele e que é o que eu uso para a gente abordar o tema dos gêneros, né? Então é interessante que vocês deem uma lida, né? Não se preocupem, né? Quando ela escreveu esse texto, ela era doutorando, então é um texto com uma linguagem bem acadêmica, então não se preocupem se vocês eventualmente não compreenderem algum conceito, alguma ideia, alguma teoria, mas é interessante até para vocês que estão entrando no curso, irem se familiarizando com essa linguagem mais acadêmica, né? Porque é o que depois é feito nos TCCs, nas monografias, e quem seguir depois na pesquisa, nas dissertações e teses dissertações de mestrado e teses de doutorado, né? Esse olhar acadêmico, né? Com uma linguagem acadêmica sobre, né, o que a gente faz, né, na prática, né? Sobre o que o jornalista faz no seu trabalho. Então claro, né, o foco da disciplina aqui é passar essa base teórica para vocês fazerem a prática, mas é interessante vocês também já irem se familiarizando com esse texto mais de pesquisa, né, com essa ideia mais de pesquisa acadêmica, né? Então ela vai trazer, e claro, vocês podem ir lendo, mas ela vai trazer depois exatamente porque é a proposta, como eu falei, do José Marques de Mello, né, de gêneros jornalísticos, e aí ela vai discorrer ali até, vocês podem olhar ali na página 10 e página 11, né? Ela vai falar, claro, falando sobre o objeto dela que ela estava analisando. Enfim, só fazendo essa explicação aí do texto que vai ser colocado aí para vocês. E a gente vai falar, então, aqui eu vou falar rapidamente sobre os 5 gêneros, mas depois a gente vai ver os tipos de texto do gênero que nos interessa aqui, né, na disciplina de produção da notícia, que é o gênero informativo, né? O professor José Marques de Mello, ele faleceu há pouco tempo. Ele foi um dos fundadores da Escola de Comunicação e Artes da USP de São Paulo, foi fundador da Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que promove eventos nacionais uma vez por ano e regionais há mais de 30 anos. E ele foi o fundador e presidente durante a maior parte aí da história da Intercom, que é a principal entidade que reúne, né, pesquisadores da área da comunicação, tanto pessoal de jornalismo, quanto publicidade, quanto em relações públicas e áreas afins também. Então, e ele é um dos principais autores teóricos sobre jornalismo no Brasil, né? Tem dezenas e dezenas de livros sobre, enfim, teorias de jornalismo, gênero jornalístico, notícia, texto, linguagem, etc. É uma referência, né? Então, para vocês que estão chegando, é interessante vocês se familiarizarem também com esses nomes, né? E o José Marques de Mello é um dos principais, né? E ele tem um livro que se chama Gêneros Jornalísticos. Ele tem 2 principais que falam sobre isso. Um deles é esse, que na verdade é uma coletânea com outros autores que tratam do tema. E o outro, apesar do título ser a opinião no jornalismo brasileiro, o foco principal é o gênero opinativo, como o nome sugere, mas ele também, né, aborda os gêneros jornalísticos nesse texto, nesse livro, né, nessa obra. Então, no início desse livro que se chama Gêneros Jornalísticos, que é o resultado
do trabalho do GT de Gêneros Jornalísticos da Intercom, né, que é uma coletânea de vários autores, é um livro publicado pela editora da FURB de Blumenau, de Santa Catarina, e ele vai apresentar no início, na introdução desse livro, os 5 gêneros que ele classifica, né? Voltamos a ressaltar aqui, como a gente falou quando a gente abordou a questão dos critérios de noticiabilidade, né? Os gêneros também pode mudar, alguns autores podem utilizar outras nomenclaturas, mas a gente está optando aqui pelo Marquês de Mello, que foi, né, um dos principais teóricos do jornalismo do Brasil, e ele coloca 5. Na verdade, há autores que colocam 3, que aparecem aqui também, e ele acrescenta mais 2, na verdade, né? Então, o gênero informativo é o primeiro, né, que engloba, o foco principal é na informação, e a gente vai ver alguns exemplos e alguns tipos de texto que se enquadram nesse gênero informativo. O gênero opinativo, que vocês também vão ter em outros momentos do curso, né, porque envolve coluna de opinião, envolve editorial, é um texto opinativo, editorial dos jornais, enfim, às vezes telejornais tem editorial, radiojornais tem editorial. A coluna, né, que eu falei, que pode ser colunistas semanais, diários, enfim, e que não necessariamente a coluna vai ser escrita por um jornalista, né? Às vezes há colunistas que são profissionais de outras áreas, mas que têm uma coluna no jornal. Artigos, que aí são autores convidados ou que submetem, né, para análise do jornal para publicação ou não, né? Na Zero Hora, por exemplo, eles têm lá o espaço do artigo, que é enviado pelo leitor, e que há autores ali que contribuem frequentemente, mas não têm uma periodicidade, diferentemente do colunista, né? Eles eventualmente mandam algum texto, às vezes pode ser alguém conhecido, como ex-presidentes, o Fernando Henrique Cardoso já publicou, o próprio ex-presidente Lula também já publicou artigo no New York Times, então são contribuições esporádicas, né, que podem ser feitas, enfim, por qualquer um, tanto uma autoridade quanto por um leitor. Uma vez uma editora da Zero Hora, numa palestra, agora não lembro exatamente qual das universidades que eu trabalhei, né, ela comentou ou se foi em algum evento, tipo Congresso da Intercom, de um artigo que saiu que repercutiu muito, né, na época, que foi de um leitor comum, né, que escreveu um texto dizendo que o churrasco paulista era melhor que o gaúcho e tal, e aí deu, enfim, polemizou, etc. Mas era um tema que eles publicaram porque sabiam que iria repercutir, então daí o pessoal tradicionalista, né, quis responder, etc. Mas já foi com esse intuito, né, pela própria polêmica, né, que como a gente viu no vídeo aula passado, é um dos critérios de noticiabilidade. Mas enfim, a coluna, o artigo, o editorial, né, são todos textos opinativos. E a reportagem, que vocês estão vendo aí na disciplina, quem está fazendo as duas disciplinas ao mesmo tempo, também pode, às vezes, entrar nesse... Não necessariamente ela tenha que ser opinativa, mas ela pode ser também um texto opinativo, né? Então, e aí, claro, a gente está até focando aqui mais no texto, mas também tem o comentário no espaço do rádio, no espaço da televisão, na internet, podcasts, etc. Enfim, é tudo que remete à opinião, né? A opinião, nesse caso aqui, né, em veículos jornalísticos. O outro gênero é interpretativo, aí entra muito fortemente a reportagem mesmo, a reportagem maior, que não é a notícia curta que a gente está vendo aqui na disciplina, né? Enfim, apresenta dados, estatísticas, interpreta, consulta várias fontes para interpretar e ajudar o público, né, a interpretar todos aqueles dados que estão sendo levantados, que estão sendo selecionados para serem levados ao público, né? Então, esse é o gênero interpretativo, né, que apresenta os dados, mas também os interpreta, né? Então é uma função mais até da reportagem, né, do que da notícia, especificamente da notícia no formato que a gente está vendo aqui como um gênero informativo. E esses são os 3 principais, né, que a maioria dos autores colocam, né? E aí o Marquês de Mello, e nesse artigo também que eu estou colocando para vocês, apresenta outros 2, que ele vai chamar de utilitário, né, que é aquela cotação de moedas,
preços de mercadorias, previsão do tempo, etc., né? Que alguns utilizam como jogam lá para o informativo, né? Mas ele vai chamar de utilitário porque é aquela partezinha bem informativa mesmo, né? Aquela indicadores econômicos, né? Não é um texto, né? Como, por exemplo, aparece na notícia. Se vocês entrarem nos sites de economia, jornalismo econômico, vai ter lá o espaçozinho com os indicadores atualizados, né? Índice Bovespa, preço do dólar comercial, dólar turismo, euro, etc., sem texto nenhum, né? Então é isso que ele vai chamar de utilitário, previsão do tempo, por exemplo. Que então não vai se enquadrar como notícia, porque não tem lead, né? Não tem nenhuma outra informação, não tem nada de nada, né? Só vai chover, que horas vai chover, etc, etc. Não está escrito como texto, está ali o recurso gráfico, né, indicando. E o diversional, então, né, ele vai chamar com informações literárias, como resenhas de livro, entretenimento, até os quadrinhos, etc., horóscopo, ele vai chamar como diversional, né? Então são os dois que ele acrescenta em relação aos três principais, que é o informativo, opinativo e o interpretativo. Ele vai acrescentar então o diversional e também o utilitário. A gente vai focar aqui então nos textos de caráter informativo, né? Então eu estou colocando para vocês aqui, eu vou postar o slide, né? E tem um textinho de exemplo em cada caso, né? Então o primeiro é a nota, né? Que é um texto curto, meramente informativo e geralmente não tem nenhuma declaração de fonte, né? Que a nota ele até chega digamos assim, a transformar em texto aquilo que está previsto lá no utilitário. Por isso que alguns autores colocam, não utilizam esse termo utilitário diversional, porque ele também pode entrar, né, no texto informativo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma notícia até mais velha, né, de 2017, mas só para vocês entenderem, né? Depois vocês podem olhar nos slides quando eu postar para vocês, mas é o que tá aqui que eu vou ler para vocês. Começou o prazo para entregar o Imposto de Renda 2017. O último dia será 28 de abril. Quem entregar com atraso terá de pagar multa de 1% de imposto devido ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido. Parará. Então não tem, né? Como vocês veem, não tem nenhuma declaração de fonte, não é citado aqui conforme o gerente da Caixa Econômica, é simplesmente a informação, né? Então, como eu falei, muitas vezes ele se assemelha àquele caráter utilitário, né? De serviço mesmo, né? A ideia é essa. Então, por exemplo, às vezes campanha do agasalho, né? Então, a entidade tal está fazendo campanha do agasalho, pode doar, daí põe ali as perguntinhas do lead praticamente e deu, né? Sem mais nada. Então é a nota, né? A nota curta, né? Alguns jornais utilizam no impresso uma coluna com notinhas, né? Notas curtas, é um parágrafo mesmo, é jogo rápido mesmo, é um parágrafo só com a informação bem direta ao ponto. Aí a notícia, né, que como vocês puderam perceber, até se assemelha, né, à nota, né, mas como o nome também aponta, a gente já abordou aqui, tem essa questão da novidade, né, e geralmente também traz, né, alguma fonte ou é mais relativo a algum acontecimento. Enfim, por exemplo, nessa nota que eu trago do imposto de renda, né, tá ali um parágrafozinho, então para dizer que fosse para ser classificado aqui nessa ideia de classificação de textos, né, poderia se acrescentar mais um parágrafo, daí com, digamos assim, o sublead, né, e aí colocando alguma declaração de alguma fonte ou dando algum dado a mais, né. A nota é estritamente o necessário e a notícia já traz algo mais, algum detalhezinho a mais, né. Eu coloquei aqui, por exemplo, uma notícia que também não é de agora, né, que foi publicado no site do G1,
né? Então, um jovem de 19 anos morreu em um acidente no final da manhã deste domingo na MGC 122, próximo ao Capitão Enéas, de acordo com a Polícia Militar. Então já cita a fonte, vocês podem observar ali. O condutor do carro perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu. Tará. Não é uma reportagem, né? Não vai trazer aqui, não vai ouvir os familiares da vítima, etc. Né? É o dizendo o que aconteceu, bem respondendo as perguntas do lead que a gente vai ver, né, nas próximas semanas. Mas é interessante que vocês leiam e já observem, né, o estilo, a linguagem utilizada, o estilo, como que as fontes são citadas, né? Então, é colocado ali de acordo com a Polícia Militar, poderia ser conforme a Polícia Militar, segundo a Polícia Militar, ou a Polícia Militar destaca que, ou poderia se usar as aspas com a fala de quem passou a informação. Claro que geralmente daí isso é utilizado mais no sentido mais às vezes de opinião ou de interpretação, né? Se a informação a gente usa mais o segundo D, de acordo com, etc. Né? Mais para frente tem, de acordo com a polícia, o condutor da caminhonete com placas de Mato Verde seguia no sentido de Janaúba para a BR-251. As causas do acidente serão investigadas. O acidente aconteceu por volta das 11h50, na altura do quilômetro 200. O corpo de bombeiros foi chamado para o desencarceramento da vítima. Socorristas do SAMU atestaram o óbito da vítima. Então, é uma notícia, né? Tem mais informações do que na nota, né? Se cita uma fonte, né? No caso, uma instituição, que é a Polícia Militar, mas poderia ser o chefe da Polícia Militar, o sargento da Polícia Militar, e por aí afora, né? Mas também não é uma reportagem, né? Não é um texto ainda curto, mas é maior já que a nota, e ele é informativo, né? Ele não tem a questão da interpretação ou da opinião, como vai acontecer geralmente na reportagem. Então, o próximo tipo de texto informativo, que aí é um texto específico de assessoria de imprensa, né? Que vocês também vão ver mais para frente, mas mesmo se vocês trabalharem em uma assessoria de imprensa, o texto do release, né, que é o principal tipo de texto utilizado pelas assessorias de imprensa, ele também observa nessas características que a gente vai ver mais para frente, como estilo, linguagem, etc. Então, o release ele é um tipo de texto produzido pelas assessorias de imprensa e ele é mandado, claro, aqui eu vou falar de maneira super rápida, vocês vão ter depois na disciplina esse aprofundamento, né? Mas ele já é enviado, né, no formato para ser publicado, né? Então, a assessoria, né, a assessoria de imprensa, a maioria das instituições, principalmente as grandes instituições, grandes entidades, grandes empresas, tem, né, um jornalista, ou às vezes até relações públicas ou publicitário, ou os três, enfim, e que, dentre outras funções, também encaminha esses releases para a imprensa. Enfim, clubes de futebol, prefeituras, universidades, ONGs, estruturas governamentais, empresas, músicos, bandas. Em síntese, né, pessoas ou instituições que são procuradas frequentemente pela mídia, né? Claro que essa não é a única função do assessor, mas produzir releases é uma delas, né? Então, se alguns de vocês, né, projetam de trabalhar futuramente em assessoria, por isso que eu falei que, né, a produção da notícia que a gente vai ver aqui de lead, pirâmide invertida, texto informativo, etc., é o beabá, porque vocês vão utilizar tanto se vocês forem trabalhar num jornal tradicional, um jornal impresso que tenha site, etc., quanto se vocês forem para uma assessoria de imprensa, se vocês forem para algum veículo de televisão ou para uma emissora de rádio, ou enfim, qualquer outro lugar que vocês, enfim, onde vocês forem atuar como jornalistas, vocês vão, né, tem que saber essa base, né, essas características do texto jornalístico. Então tem um exemplo aqui que é do Ministério da Saúde, né, mas ele não é de agora também, de 2017, né? O Ministério da Saúde lança mês de vacinação dos povos indígenas, né? Mobilização. Então vocês vão ver que está aqui no formato, né, para ser enviado já para ser publicado. Então o jornal pode publicar como foi enviado como release e citar a fonte, etc. A assessoria
de imprensa do Ministério da Saúde, por exemplo, ou pode usar as informações, né? E aí ouvir mais fontes e o jornalista fazer seu próprio texto, né? E colocar lá. Claro que as informações que estão no releases vão ser dado o crédito de terem sido repassados pelo Ministério da Saúde. Então, conforme dados do Ministério da Saúde, serão ofertadas 180 mil doses da vacina contra diversas doenças, como hepatite B, parará, parará. Né? O que, aí claro, também tem as questões éticas, né? Que não se deve fazer é o jornalista publicar o release como se fosse um texto dele, né? Então, ou coloca o texto como foi mandado, né, no formato de release, e se dá o crédito, né, para a assessoria, né, de imprensa do Ministério, ou usa os dados e aí acrescenta mais informações, vai entrevistar mais pessoas, etc. E aí sim pode se utilizar, mas claro, se usa os dados do release, como eu falei, citando que aqueles dados foram repassados pela instituição X, né? Então, no caso aqui, Ministério da Saúde. Então, mas aqui você tem um exemplozinho, um texto até um pouco maior, mas é informativo. E geralmente também as assessorias mandam os releases e geralmente acaba saindo também nos sites dessas instituições, né? Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, Secretaria de Educação do Estado, por exemplo, eles vão colocar no site e também vão mandar, né, para os veículos de comunicação, né? Então, esse é um exemplo que vocês vão poder ver ali de release. Comunicado à imprensa, ele já é mais ou menos a relação entre notícia e nota, né? A gente vai ter de release para comunicado à imprensa. Comunicado à imprensa é aquele comunicado também de uma entidade, geralmente se posicionando ou esclarecendo alguma confusão ou corrigindo algo que possa ter sido repassado errado em outro momento. Então aqui também não é desse ano, né, mas é um comunicado à imprensa também do Ministério da Saúde, né? Então ele coloca ali: o Ministério da Saúde esclarece que, a partir de análise das auditorias, o Departamento Nacional de Auditoria do SUS, DENASUS, realizou uma força-tarefa para identificar fraudes na venda de medicamentos pelo programa Farmácia Popular. Uma das irregularidades recorrentes diz respeito, quer dizer, é a entidade, uma instituição, no caso aqui é uma instituição pública, mas poderia ser uma empresa, né? Que vem a público para se pronunciar, né? Pode ser até uma figura como o governador, o presidente, o prefeito, etc., como pode ser uma entidade, né? E para se pronunciar diante, né, esclarecer ou uma situação de crise, né, acalmar a população, alguma coisa nesse sentido. Tem um livro até que até vai para a área aí de assessoria, mas enfim, que são vários cases assim de assessoria que foram feitas para entidades ou pessoas em situações de crise, que é A Era do Escândalo, né, do Mário Rosa, se eu não me engano, esse é o nome do autor. É um livro muito bom em que ele conta casos de clientes dele, né, que ele atuou como assessor e que ele teve que fazer gestão em crises, né, crises de imagem. Então teve, por exemplo, a TAM, após o acidente, se não me engano, do Fokker 100, lá por, sei lá, 2006, 2007, 2008, não me lembro o ano exatamente, mas como que eles fizeram para recuperar, né, para se reerguer, digamos assim, depois do que aconteceu. Tem o caso do ex-ministro da Saúde do governo Collor, Alceni Guerra, também, que foi um caso bastante emblemático na época, porque, enfim, ele vai contar várias histórias ali de como, a partir de uma notícia de uma especulação, a imprensa toda tratou como sendo verdade, depois ele foi inocentado, né, mas a imagem dele pública, né, havia sido destruída, né, isso num período pré-internet. Então ele vai colocar ali casos, né, nesse sentido, de pessoas. No caso do Alceni Guerra, ele estava no bolo, né, de um governo que sofreu impeachment, no caso o governo Collor, e meio que todo mundo que estava junto, de certa forma, acabou também se tendo esse impacto na imagem. Mas no caso dele foi uma especulação de superfaturamento na compra de bicicletas, etc. E aí houve, né,
digamos assim, se passou dos limites um pouco nesse tratamento que foi feito da figura dele antes de ser feito um julgamento por parte da justiça, como, por exemplo, se colocou uma charge, né, dele andando de bicicleta com o filho dele com uma tarja, né, de menor infrator, etc. Né, e o filho dele, como conta ali no texto, estudava, ia na escola, né, uma criança. Então, enfim, aí é um texto, é um livro, uma obra que até flutua ali entre questões de assessoria e questões de ética jornalística também. Então, esses são os principais tipos de textos informativos. Aqui a gente vai focar na notícia, né, que é o nome da disciplina, né, produção da notícia, mas é importante vocês saberem também aonde que a notícia se situa dentro do gênero informativo, né, para saber que ela não é o único tipo de texto informativo, né, existem outros, como a nota, o release e o comunicado à imprensa, por exemplo, e que o gênero informativo também não é o único gênero jornalístico, né. Então existe também o texto opinativo, o texto interpretativo, o texto utilitário e o texto também o diversional. Então é importante, claro, vocês saírem sabendo para identificar e também para produzir, né? Saber aquilo que vocês estão produzindo, né? Vocês saberem a diferença e até saber argumentar, né? No caso de algum questionamento, né? Muitas vezes a gente vê nas redes sociais o pessoal perguntando, tá lá uma notícia informativa, tá as pessoas, por que não falam isso, por que não falam aquilo, blá 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 blá. É claro, as pessoas não entendem, né? De certa maneira, muitas vezes se confundem, né? A opinião com a informação, né? O texto não tem esse conhecimento claro, não sabe discernir, né? Quando aquilo é uma notícia e aquilo é uma opinião. Então, né, vocês, como futuros jornalistas, têm a obrigação de saber essa diferenciação e até para explicar, né? Quando às vezes até um parente, um amigo questiona, né? Trabalha no veículo tal, por que não fala de tal coisa? Não, eu sou jornalista, estou trabalhando na redação e estou produzindo notícia, né? Não tenho como ir lá dar minha opinião, se for o caso, né? E às vezes também essa confusão de que a opinião do colunista, né, do veículo, como se fosse a opinião do veículo, né? A opinião do veículo, ela é representada no editorial, né? Então, se aquilo ali está no editorial, por exemplo, se for pensar Zero Hora, Correio do Povo, Diário Popular, enfim, aí sim pode ser cobrado o veículo. Agora, se o colunista lá defendeu, claro, pode se questionar por que ele é colunista do veículo tal, mas não é necessariamente, aliás, quase nunca, né? No caso, eu, por exemplo, tenho coluna no Diário Popular e tenho liberdade para escrever, né, as minhas opiniões, no caso sobre literatura, mas a literatura também se relaciona com tudo. Então, já fui de outros jornais também, outras cidades que eu morei, enfim. Então, minha opinião não sei se tem ou não tem alguma coisa a ver com, com a opinião do jornal, mas, né, obviamente que pode-se questionar o fato de o colunista A, B ou C ser colunista daquele jornal, mas não representa a opinião do colunista, não representa a opinião do veículo. Como eu falei, a opinião do veículo é colocada ou em reportagens opinativas, né, mas se for assinada também fica mais relacionada à opinião do jornalista. E o editorial sim é a fonte oficial, é o canal oficial para o jornal, no caso geralmente na figura do editor ou do repórter que escreveu sobre um tema, né. Aconteceu já de eu trabalhar num jornal, né, eu cobri, por exemplo, agricultura, e a pauta principal daquela edição ia ser a safra tal, né? Então eu que escrevia o editorial, né? Porque o editorial não vai à assinatura, né, geralmente. Pode vir, né? No caso, a Zero Hora tinha um período que vinha, hoje não sei até se está vindo ou não. Mas é a opinião do jornal, né? Mas ali eu estava escrevendo, tinha que pensar na empresa, né, no jornal, e não seria eu, né? No caso, não seria a minha opinião, eu tinha que passar ali a opinião do jornal sobre aquele assunto. Mas geralmente quem escreve é o editor, o que acontece muito é do editor conversar muito com o repórter que fez a matéria, etc., para ele escrever
o editorial ou o diretor do jornal, enfim. Então, seria isso por hoje, pessoal. Qualquer dúvida podem entrar em contato, e tem o texto, então, sobre os gêneros jornalísticos aí para vocês lerem também, tá bom? Um abraço, fiquem bem, até a próxima.